quero te dizer que teu melhor plano, a tua melhor ideia, o teu melhor projeto, ele não se compara com aquilo que Deus tem para você. Por isso nós oramos tanto aqui, Senhor, nos livra da nossa vontade, para que a gente possa viver a tua e somente a tua vontade nas nossas vidas. E a gente já está algumas semanas falando do Evangelho. E a gente vem falando da necessidade da gente se renovar, né? De viver essa renovação pelo Evangelho. E da essência do Evangelho no avivamento e nessa renovação, nessa transformação. E essa semana nós tivemos reunião de homens e um texto falou muito forte ao meu coração, que está em Efésios 1:17. E eu ouso dizer isso, que a gente não tem como viver essa renovação, se não for através da revelação de quem Deus é, para cada um de nós. Muita gente tem informação, e isso é bom, é a base, mas nós precisamos de revelação. Ed, você está com o texto aí pronto? Não é nem a mensagem de hoje, mas olha esse texto de Efésios 1:17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Com isso a gente entendeu muito forte que a gente precisa viver essa experiência. A gente precisa experimentar o Evangelho. Não é simplesmente uma teoria, não é uma história, uma ideia que eu gosto de ouvir, que todo domingo lá na vida eles estão falando. Eu estou falando de algo real, porque essa semana vocês não têm ideia de quantos testemunhos nós escutamos de pessoas que estão vivendo isso hoje. A gente gosta de olhar Atos, e é lindo, hoje mesmo no texto, na mensagem que eu compartilhei no culto em espanhol, li alguns textos de Atos, Atos 4, que a gente vai ler aqui hoje, Atos 16, próprio Atos 2, onde a gente vê essas pessoas vivendo a revelação. O que mudou a vida desses homens? O que fez com que eles fossem conhecidos como incultos, não preparados, como aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo? Como aqueles que manifestaram o poder de Deus? Foi a revelação de quem era o Pai. Foi a revelação de Deus na vida deles. E muitos de nós temos buscado isso em tantos outros lugares. Muitos de nós, quem sabe, estamos buscando isso na informação, no conhecimento, na mentoria. E tudo isso é válido, tudo isso nos faz crescer. Mas o que vai de verdade mudar as nossas vidas, transformar quem nós somos, nos colocar em lugares que a gente jamais poderia estar, é a revelação de Deus nas nossas vidas. E agora aqui a gente vai começar a abordar a obra dessa renovação pelo Evangelho. Hoje a gente começa a falar disso, dos meios práticos pelo qual o Espírito Santo opera mudanças nas nossas vidas. Pelo qual o Espírito Santo começa a transformar uma igreja inteira, porque é o que a gente tem buscado aqui. A gente não quer um grupo vivendo isso, a gente quer toda a igreja experimentando isso. E existem alguns meios dessa renovação pelo Evangelho. Embora a fonte principal do avivamento sempre vai ser o Espírito Santo, geralmente ele usa vários meios, instrumentos, para fazer com que esse avivamento aconteça. O avivamento, na realidade, para que todo mundo esteja familiarizado aqui com o vocabulário, é essa renovação vivida por um grupo de pessoas. Quando uma igreja está experimentando essa renovação pelo Evangelho, essa transformação pelo Espírito, a gente chama isso de avivamento. E um desses meios que eu quero comentar aqui hoje, graças a Deus, é algo que nós fazemos com frequência. Não tem como a gente viver, não tem como a gente experimentar tudo que a gente está experimentando, fazer tudo que a gente está fazendo aqui, a não ser pela oração. A gente precisa orar. Para nós vivermos esse avivamento, nós precisamos usar o que Jonathan Edwards chamou de oração extraordinária. Uau, aí você ouve isso e fala, mas o que quer dizer isso, pastor? Não é simplesmente orar e pronto? Ele estava querendo falar aqui de uma oração que na realidade acontece unida, em comunhão, onde nós estamos olhando na mesma direção, onde nós não estamos dividindo a atenção, onde nós não estamos buscando cada um interesse separado, onde nós estamos unidos em oração, onde nós persistimos, ou seja, não é que a gente vai um pouquinho e fala, não era o que eu esperava, não gostei muito, custa, né? Não quero ter que me dedicar tanto dessa maneira, mas a oração ela precisa ser persistente.
E uma última característica, centrada no reino de Deus. Não é na minha vontade, não é nos meus desejos, não é nos meus planos pessoais, não é nas minhas metas, nos meus objetivos. E é interessante como a gente tem essa tendência de inclusive tentar convencer a Deus nas nossas orações. Não, me abençoa, porque no dia que o Senhor me abençoar, o Senhor vai ver como eu vou passar a abençoar. O Senhor vai ver como no dia que o Senhor fizer a minha vontade, eu vou fazer a tua. E mais uma vez, tá? Para quem ainda não conhece, eu gosto, quando eu estou dando esses exemplos, eu estou falando de mim. Porque como eu era craque em mostrar para Deus qual era o melhor caminho. De mostrar para Deus qual era o melhor plano de chegar naquele lugar em que eu via que Ele queria me levar. Falou, tá bom, eu vou, mas eu vou do meu jeito, eu vou no meu tempo, eu vou na minha velocidade. Não é disso que a gente está falando. A oração, essa oração extraordinária, ela é totalmente centrada no reino de Deus. Muitas vezes começa com uma pessoa, ou com um pequeno grupo de pessoas, e ela vai transformando, ela vai impactando. E o importante aqui não é o número de pessoas, mas sim a natureza daquilo que nós estamos buscando juntos. E existe um outro autor, C. John Miller, que ele faz inclusive uma distinção entre aquilo que a gente percebe entre uma oração que a gente pode chamar de manutenção, como ele escreve, ou uma oração de vanguarda, que é essa oração que vai à frente, transformando histórias, te levando a viver uma nova realidade, te levando a viver um novo momento. Essas orações de manutenção, ou seja, aquilo que é obrigado, né? É o mínimo necessário. Então beleza, vou lá, faço a minha oração. Faço aquela oração, às vezes decorada, né? Eu lembro que, poxa, eu cresci num lar cristão, então você não podia de jeito nenhum orar, comer sem orar. E chegou um momento, né, meu pai desafiava muito a gente, né, agora ora você, agora ora você. E minha oração era sempre igual, toda vez que ele me mandava orar. Senhor, obrigado pelo alimento, né, amém, acabou. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar porque a gente ainda não conheceu, a gente não se aprofundou no relacionamento com o Senhor. E a gente vai e começa a buscar aquilo que é o mínimo necessário, que eu gosto de brincar aqui com vocês, que são as perguntas que a gente gosta de fazer para as pessoas. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Por que eu faço essas perguntas? Porque eu ainda estou na superfície. Eu não me aprofundei, eu não conheço Deus de verdade. Eu ainda não vivi um relacionamento verdadeiro com Ele. Então eu preciso ficar perguntando para alguém. Se eu posso, se eu não posso, se é pecado, se não é pecado. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, é Ele quem vai te dizer o que é e o que não é. É Ele quem vai te mostrar o que é para você e o que não é para você. É interessante porque muitas vezes eu converso com algumas pessoas aqui, que principalmente liderança, quando entram em situações que, sabe, não deveria ter entrado. E quando eu sento na mesa, eu não sento para acusar e falar, você fez isso, você fez aquilo. Eu sento e falo assim, por que você acha que a gente está aqui? Eu não preciso falar nada. A pessoa sabe por quê? Porque a minha preocupação quando eu tenho uma conversa dessa é se o Espírito Santo está falando dentro dela. É se ela sentiu, se ela ouviu, se ela sabia que não deveria estar ali. E aí nesse momento eu pergunto, então por que você foi? Por que você fez? Não, porque eu desobedeci. Não sou eu quem tenho que acusar ninguém, nem é o meu papel, mas nós precisamos ir além dessa oração de manutenção, dessas orações curtas, onde a gente está fazendo simplesmente o mínimo necessário, fazendo orações mecânicas, e muitas vezes centradas, sabe em quê? Nas nossas necessidades físicas, materiais, mesmo necessidades da igreja, quem sabe. Não, a gente está precisando de um novo prédio, como a gente realmente está precisando. Mas a gente sabe que o reino de Deus, Ele é quem manda tudo aquilo que é necessário. Eu estou vendo aqui algo, e Ele está fazendo algo muito além daquilo que eu posso ver. Ele está movendo as pessoas, Ele está movendo as circunstâncias, Ele está abrindo portas, Ele está fechando aquelas que não são para a gente. Por isso eu falo muito para as pessoas, se a porta está fechada, não força, não tenta arrombar, não tenta dar teu jeito, não liga para ninguém pedindo favor. O Senhor não precisa disso para te abençoar, o Senhor não precisa disso para nos levar para o lugar que Ele tem para a gente. Por isso a gente precisa superar esse lugar de orações de manutenção e começarmos a buscar o que são essas orações que vão realmente nos levar a uma nova realidade. E existem algumas características dessa oração que nos leva a uma nova realidade. A primeira delas, que esse autor nos fala, é que ela suplica para receber graça diante da nossa situação de pecado. O pecado não é aceitável.
O pecado não é algo que a gente pode falar, vou me acostumando, vou permitindo determinadas coisas na minha vida, vou deixando que isso entre. Não, eu preciso da graça de Deus diante dessas situações. Eu preciso que Ele me fortaleça, eu preciso que Ele me encha, eu preciso que Ele me dirija. Eu não quero viver nesse lugar, e eu preciso nesse lugar de oração suplicar por essa graça que é derramada sobre mim. Não é algo que eu posso fazer, não é algo que eu posso conquistar, não é algo que está baseado na minha capacidade, não é algo que está baseado na minha performance, mas é graça. É um favor imerecido, é um presente que nenhum de nós merecíamos, mas todos recebemos. Todos, e temos isso à nossa disposição. A segunda característica dessa oração que te leva a viver uma transformação é uma compaixão e zelo por alcançarmos aqueles que ainda não estão aqui dentro. A gente se ama demais. Como a gente é agradecido ao Senhor por ter nos unido, por ter trazido pessoas que a gente olha e a gente se emociona. Como eu disse, agradeci tanto pela vida do nosso grupo de louvor hoje, como agradeço tanto a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Mas nas nossas orações, a gente precisa sentir compaixão por quem ainda não está aqui. Não é que o Senhor te trouxe aqui para que você se sentisse bem, para que você se sentisse cuidado, para que você se sentisse suprido. Isso primeiro te transforma, isso primeiro te muda, mas isso precisa, a partir daí, começar a mudar a realidade de quem está à tua volta através de você. Isso precisa mudar a história de quem está perto de você, porque o Senhor te colocou em determinados lugares, o Senhor te deu favor, o Senhor te deu voz, o Senhor te deu acesso em determinados lugares, e aquilo que você tem vivido, aquilo que você carrega, precisa transformar esses ambientes, precisa transformar aqueles que estão te escutando, aqueles que estão te vendo. O teu testemunho precisa ganhar vida, para que essas pessoas sejam transformadas e que tenham a oportunidade de receber esse mesmo amor. A nossa oração de vanguarda, ela precisa ter um desejo profundo de conhecer mais e mais a Deus. Não é o que Ele pode fazer por mim, não é o que Ele pode me dar, mas é de conhecer a Deus. E essas distinções, a gente consegue ver elas numa oração que para mim ela me edifica demais, que está em Atos 4. Atos 4, a partir do verso 29, vamos ler juntos. Quando diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles. Ou seja, os apóstolos tinham começado a trabalhar, eles estavam pregando a palavra, e naquele momento, ao invés deles serem recompensados, deles receberem uma placa de reconhecimento, eles estão sendo perseguidos. Eles estão sendo caçados, eles estão sendo acusados, né? E aqui a palavra está falando o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha que coisa, olha como isso me ensina hoje. Quantas vezes hoje a gente se coloca no lugar de oração, quando a gente está se sentindo ameaçado, pedindo: Senhor, muda as circunstâncias. Senhor, eu achei que ia ser de um jeito, mas está sendo de outro jeito. Por favor, me tira daí. Eu não quero dificuldade. Eu não quero aquilo que tira a minha paz. Eu não quero aquilo que tira a minha alegria. Deixa eu te falar, se o Senhor te permitiu estar onde você está, vivendo o que você está vivendo, é porque Ele está te preparando para algo que está além do que você está enxergando. E muitas vezes é nas dificuldades, é nos problemas, são nos desafios que o Senhor nos molda. Comodidade, tranquilidade só vai gerar fraqueza e debilidade na tua vida. Quantas vezes nós nos acomodarmos vai fazer com que várias chaves sejam desligadas, com que a gente deixe de buscar, com que a gente deixe de se desafiar, quando a gente deixe de confiar totalmente no Senhor. O Senhor não te leva a um lugar de comodidade, e a tua oração nas circunstâncias que você tem enfrentado hoje, não é para que o Senhor mude a circunstância, mas é para que Ele te dê forças, para você passar pelo que for, e viver ainda assim o propósito do Senhor na tua vida, viver a manifestação da vontade dEle na tua vida. E eles continuam dizendo: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles estão orando o tempo todo isso: Senhor, o que precisa ser feito aqui? Nos dá coragem para permanecer, nos dá coragem para continuar.
E é interessante porque o Senhor nos permite estar nesses lugares onde, poxa, a gente fala, podia ser diferente. As coisas estão cada vez melhores, por que não continua? Por que muitas vezes parece que eu estou dando um passo para trás? Por que eu estou voltando a viver determinadas circunstâncias? Porque o Senhor não quer que você deixe de confiar totalmente nele. Porque Ele quer mostrar um cuidado sobre você que nenhuma outra pessoa pode mostrar. E depois de orarem, aí vem o resultado, quando o texto continua dizendo o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E sabe o que eles faziam? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, eles não paravam, eles não desistiam, eles não repensavam, eles não mudavam a estratégia. Eles falavam: Senhor, o que precisa ser feito? Mesmo debaixo de ameaça, mesmo debaixo de pressão, eles não pediram por si próprios, eles não pediram pelas suas famílias, eles somente pediram coragem para continuar pregando. Coragem para não voltar atrás, coragem para viver a promessa, coragem para deixar o teu eu de lado e viver aquilo que o Senhor está propondo para você nesse tempo. Em tempos de ameaça, nosso cuidado não deve ser tanto para que os problemas sejam evitados, mas para que a gente continue com alegria e coragem no nosso trabalho. Para que a gente não frustre os planos do Senhor nas nossas vidas. Eles não oram: Senhor, deixa a gente sair do nosso trabalho. Agora ficou meio perigoso e a gente está meio inseguro. Eles não oram nada disso. Mas ele fala: Senhor, dá-nos graça para seguirmos com firmeza nesse trabalho. Para a gente não parar, para a gente não desistir. Os que desejam ajuda e coragem que vem do Senhor devem depender somente disso. Devem confiar e estar com os olhos sempre no Pai. E assim seguir em frente. E continuar na força dEle. No culto espanhol eu comentei de uma experiência que eu vivi na Espanha, na época de missionário lá. E a gente fazia parte de uma igreja, e eles tinham algumas obras em diferentes lugares. E uma das atividades que eram feitas ali naquela igreja era visita a presídios. E eu lembro, todas as vezes que eu tinha que ir naquele lugar, primeiro eu fui treinado, depois eu fiquei como encarregado daquele trabalho. E todas as vezes que eu tinha que entrar naquele presídio, visitar aquelas pessoas, antes de sair de casa eu falava para a Érica: não gosto de ir lá. Para mim é pesado, para mim é difícil. E muitas vezes depois que a gente ia entrando e ia passando por aqueles portões, por aquelas grades, quando chegava na última, que eu tinha que entrar no pavilhão, que tinha lá 200, 300, 400 homens. Na hora de entrar na última porta, o policial sempre me perguntava: você quer que eu te acompanhe ou você entra sozinho? Meu pai, quanta coisa passava na minha cabeça naquele momento. E muitas vezes tinha que falar para ele, porque se ele entrasse comigo, ninguém se aproximaria. Eu falava: pode deixar que eu entre sozinho. Quando eu entrava e fechava aquele último portão nas minhas costas, era tanta coisa que passava. Mas no momento que você entrava na sala, abria a Bíblia e começava a compartilhar a vida, e via inclusive testemunhos de pessoas que tinham sido alcançadas, que estavam sendo transformadas, tudo fazia sentido. Quantas vezes aquela circunstância me fez orar mais, me fez buscar mais, me desafiou, me esticou. O Senhor várias vezes me colocou em lugares que eu não gostaria de estar, mas nesse lugar eu aprendi como nunca, como eu jamais aprenderia nos lugares em que eu gostava de estar. É interessante como nós vemos o Senhor fazendo isso uma e outra vez nas nossas vidas. O mesmo texto que a gente vê aqui, os discípulos vivendo, os apóstolos experimentando. Deus permitiu que eles tivessem graus mais elevados da sua experiência com o seu Santo Espírito, e todos foram cheios. A resposta dessa oração ousada, dessa oração pedindo coragem para continuar, para não parar, teve uma recompensa maravilhosa, porque eles todos foram cheios. Mais do que nunca, eles viveram algo diferente. Eles não foram apenas encorajados, mas capacitados a falar a palavra de Deus com ousadia. Quando eles descobrem que Deus os ajudaria, quando eles sentem a presença de Deus daquela maneira, quando eles veem aquele sinal, aquele tremor, aquele lugar se abalando, eles veem que o Senhor está com eles, que o Espírito Santo estava com eles, e eles passam a ter certeza de que eles não estariam mais confundidos. Quando a gente vive a revelação de quem Deus é,
nós também temos a certeza da nossa identidade. A gente para de depender da aprovação dos demais. A gente para de depender das circunstâncias que estão à nossa volta. A gente para de achar que Deus só está com a gente quando tudo está certo, quando eu consegui aquilo que eu planejei, quando as coisas aconteceram no meu tempo, quando as coisas aconteceram do meu jeito. Deixa eu te falar, Deus está com você, independente daquilo que você tem vivido. Se você disse sim ao plano do Senhor, se você se entregou e está caminhando por fé, o Senhor está com você. Ainda que depois que você fez isso, algumas portas começaram a se fechar. Ainda que depois que você fez isso, algumas situações começaram a piorar. Porque eu não sei quem trouxe essa ideia, de que depois que a gente aceita o Senhor e começa a viver uma vida de entrega, as coisas vão ser perfeitas. Isso não existe. Jesus na realidade falou que nós viveríamos aflições, que nós teríamos dificuldades, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida hoje. Não importa o que você está vivendo, o que você está enfrentando, o Senhor está com você, e a vontade dEle vai se manifestar na tua vida. O plano dEle é o que você vai viver, e os propósitos disso, as pessoas alcançadas, transformadas. Quando nós vivemos isso, por mais simples que possa parecer, os resultados passam a ser nada menos do que extraordinários. Como a gente vê no mesmo capítulo de Atos, quando os acusadores se impressionam com a maneira como os discípulos falam. Você vai lá para o versículo 13, eles falam o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, gente que não tinha como estar vivendo aquilo ali, eles então ficam admirados e reconhecem, sabe o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Será que as pessoas estão identificando isso na tua vida? O que as pessoas que estão caminhando com você têm percebido? O que eles veem? Como eles são impactados? Como eles são transformados? Porque a gente precisa viver isso. A gente precisa redescobrir o Evangelho. E eu tenho falado aqui em algumas semanas: para de achar que é só para quem acabou de chegar. Para de achar que é só para quem acabou de se converter, para quem nunca tinha ouvido, quem sabe para quem está experimentando isso agora. Se você está há muito tempo na igreja e parou de se maravilhar com o Evangelho, algo está errado. Isso precisa te maravilhar, isso precisa te encantar hoje. Porque quando a gente redescobre o Evangelho, a gente descobre que nada, nem ninguém, deveria nos afastar do poder do Evangelho. E isso muitas vezes acontece, e muitas vezes com coisas que a gente menos espera. Alguns por dificuldades. Quantas vezes nós vimos pessoas sendo afastadas por dificuldades? Ou inclusive, em lugares como esse que nós vivemos, pessoas sendo afastadas por facilidades. Tudo é muito fácil, não tem problema, né? Não tem situações desafiadoras em algumas circunstâncias. Quando... Eu não vou nem comentar, acho que ela não está aí, né? A Luísa não está aí não, né? Ontem eu cheguei em casa, ela estava o dia inteiro em casa e falou assim: ai, tem nada para fazer nesse lugar. Eu falei: que lugar que você está falando? Nessa cidade. Eu falei: não tem nada para fazer em Orlando. Você entendeu? É tudo muito acessível, é tudo muito... Eu falei: você sabia que tem gente que sonha em estar uma vez na vida aqui, na cidade onde você mora? Uma vez. Eu não estou falando assim disso, é uma atitude que muitas vezes a gente vai né? Porque quando a gente está muito, né? Tá saciado, né? Tá cheio, Tem um texto, estou tentando lembrar onde ele está escrito, que fala isso, que a alma farta, ela pisa favos de mel. E muitas vezes o que está nos afastando é justamente isso, facilidade demais. Ah, não sei se eu quero. Ah, eu tenho outras opções. Ah, meu plano é outro, né? Puxa, não tenho vontade de fazer isso aí. E o Senhor nos leva muitas vezes a esse lugar, onde Ele nos mostra que a vontade dEle é perfeita, onde Ele nos mostra, onde a gente precisa redescobrir o poder do Evangelho e não permitir que nada nos afaste desse lugar, nada nos tire daquilo que Ele tem para a gente. Além dessa oração extraordinária e persistente, o componente mais importante da renovação pelo Evangelho é a retomada
do próprio Evangelho. É uma loucura a gente estar falando sobre isso hoje, mas a gente precisa falar e pregar com ênfase no novo nascimento e na salvação unicamente pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer que possa nos salvar, nada, a não ser reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. Isso sim transforma todas as coisas, mas a gente precisa voltar a esse lugar. Não tem como você viver algo novo sem a revelação do Senhor, sem nascer de novo, sem reconhecer Jesus Cristo como Salvador, sem receber essa graça que Ele conquistou para a gente naquela cruz. Não estamos aqui para sermos simplesmente membros de uma comunidade, para vir aqui cada final de semana e nos sentirmos bem aqui, porque a gente gosta das pessoas, gosta do lugar, gosta da dinâmica que a gente está tendo aqui. Viver desse jeito é impedir que a gente realmente experimente o que é o Evangelho, que é poder de Deus para quem crê, como a gente lê no texto de Romanos. É poder de Deus, não é outra coisa. O Senhor te trouxe aqui, te plantou nesse lugar, mas é para que você viva algo muito maior do que a tua autossatisfação, do que a tua alegria, do que a tua, sou feliz onde eu estou fazendo. Não, é muito maior do que eu, é muito maior do que você. E o Senhor nos leva a esse lugar onde a gente precisa experimentar de verdade o poder do Evangelho. A gente não pode permitir que o orgulho por uma organização nos impeça de viver isso. Quantas igrejas investindo mais tempo em defender a fé do que propagar o Evangelho? Quanta gente dedicando tanto tempo para se defender, para se explicar, para tentar não parecer tão mal, para ficar melhor. Você foi chamado para compartilhar as boas notícias da cruz do Calvário. Foi o que a gente cantou aqui hoje. Você precisa amar a mensagem da cruz, a tal ponto dela te mudar, dela te impactar, dela te desafiar, e você poder compartilhar isso com os demais. Doutrinas essenciais da graça, justificação, conversão, muitas vezes estão sendo deixadas de lado nas igrejas. E isso precisa ser vivido. Não simplesmente na teoria, porque também tem muita gente que consegue tirar 10 no teste doutrinário, expondo corretamente as doutrinas, e mesmo assim, continuar ignorante com relação às suas implicações e poder, não experimentando o que de verdade isso significa na vida do homem e da mulher que crê e que se entrega. Nós precisamos aplicar isso. Nós precisamos viver isso de verdade na nossa vida, na nossa comunhão, no nosso tempo juntos, sendo intencionais no nosso tempo juntos, no nosso tempo de comunhão, fazendo sim coisas que são muitas vezes do nosso interesse. Inclusive essa semana a gente começou finalmente aí, né, o Vida Riders, fez o primeiro passeio, né, o grupo de motos aqui da igreja aí, ó, Albério, Leandro, Juarez, quem mais estava? Tinha mais um. Dudu, tá aqui, Dudu. Começou, hein? Sábado de novo, hein? Sábado eu tô dentro. Se me emprestarem uma moto. É interesse, é paixão, a gente gosta. Mas no momento que você para, que você senta, que você vai para uma mesa, do que vocês estão falando? O que você está compartilhando? É vida, é comunhão. É amor entre irmãos, porque é aí onde existe comunhão, é a palavra do Senhor quem me diz que o Senhor manda sua bênção e vida para sempre. É algo tão simples, né? Mas poderoso, transformador. Por isso eu falo, quando eu vejo pessoas caminhando sozinhas, não fica sozinho. Você é um membro do corpo separado. Você está sobrevivendo. É questão de tempo para a vida acabar em você. Por isso é tão necessário a gente viver isso aqui, a gente está em comunhão, a gente está junto, a gente está caminhando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e a gente precisa aplicar isso. E como a gente pode levar pessoas a entender o Evangelho de forma que veja o seu poder e suas implicações? Em primeiro lugar, a igreja que vive o Evangelho através da pregação. A gente precisa compartilhar aquilo que a Bíblia nos ensina. É através da pregação que se ensina o maior número de pessoas, sempre anunciando Cristo, a obra da cruz, e a salvação como significados verdadeiros daquilo que a gente está compartilhando, em vez de simplesmente expormos princípios bíblicos para a vida. A gente está pregando
com vistas à renovação, à transformação de pessoas, à mudança de vidas, à mudança de histórias. Mas pregar desse jeito muitas vezes não é fácil, não é atrativo. Seria bem mais legal dar aqui os 3 passos para o sucesso, né? Te dar aí os 4 passos para a sua vida ir para outro nível. Pregar desse jeito não é fácil. O segundo modo da gente conseguir aplicar o Evangelho, para se viver o Evangelho de maneira real, é através da preparação de líderes. E não é líder que é assim, poxa, espera aí, deixa eu preencher a ficha aqui. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem já de Evangelho? Quanto tempo você se converteu? Ah, não, se você não tem aí pelo menos 5 anos, 10 anos, você não pode ser líder. Muitas vezes a gente que acabou de chegar, que acabou de se converter e está vivendo isso de verdade. Sabe por quê? Essa pessoa se torna um testemunho vivo. Essa pessoa se torna algo real diante dos olhos das pessoas. Pessoas que acabaram de chegar e que comuniquem o Evangelho através do seu testemunho para outras pessoas. Toda reunião do Vida Amém, a gente tem uma vez por mês, além da palavra que é compartilhada por algum dos líderes, a gente sempre tem um testemunho compartilhado por alguém que às vezes chegou há meses atrás, há 1 ano atrás, há 1 ano e meio atrás, porque o testemunho é poderoso demais. E a gente precisa fazer isso, treinar essas pessoas que estão vivendo isso. O terceiro modo para a igreja promover esse compartilhamento do Evangelho são dinâmicas de renovação pelo Evangelho. Injetar uma dimensão de experiências. Através, sabe do quê? Dos nossos TDVs, dos nossos grupos pequenos, onde eu vou experimentar aquilo que está sendo pregado, onde eu vou ser desafiado, onde eu vou ver minha vida mudando, minhas perspectivas mudando, a minha maneira de enxergar a vida. Semana passada a gente eu já soube do testemunho de alguns TDVs que compartilharam o tema do perdão. Que situação, que tema tão abrangente e que impacta a vida de tantas pessoas. E é aí, nesse ambiente, onde a gente pode experimentar, onde a gente pode viver aquilo que a palavra nos ensina. Desafiados a perdoar, a pedir perdão, a caminhar naquilo que o Senhor tem para mim e não permitir que nada atrapalhe isso. Quarto modo, para o Evangelho ser aplicado ao coração das pessoas, é por meio do instrumento mais básico e informal possível. Estou falando de uma conversa. Chamar as pessoas e sentar com elas na mesa, ou correr, ou pedalar, ou jogar tênis, ou o que for. Mas conversar com as pessoas, trazer elas para perto, olhar no olho e compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. A renovação do Evangelho, ela se espalha por meio de conversas informais. Só que não é entre qualquer pessoa. São pessoas renovadas. Pessoas que estão sendo transformadas. Pessoas que estão se permitindo ser usadas para que aquilo que elas estão vivendo impacte a vida dos outros. Quantas vezes nesses testemunhos das quintas no Vida Amém, aquilo me enche de uma certeza, de uma presença do Senhor tão grande, porque eu estou vendo aquilo que o Senhor está fazendo em vocês e somente Ele poderia fazer. Quando uma pessoa explica como o Evangelho acertou ela em cheio e está fazendo mudanças importantes na vida dela, as pessoas param, escutam, colocam atenção e passam a desejar que aquilo aconteça com elas também. Isso é tão simples, mas tão poderoso. E o Senhor está fazendo isso agora em você. Por isso não despreza achando que é pouco, não despreza achando que você não está preparado, ou que você não pode, que você não consegue, aquilo que o Senhor está fazendo em você agora, através dessas situações desafiadoras. Alguns de vocês inclusive agora estão sendo desafiados a cuidar já de outras pessoas, e muitas vezes a gente fala, mas eu não posso, eu não consigo, e a gente até, vou dar aqui abrir uma informação para vocês, aqui na vida, todo mundo que a gente vai desafiar para algo e fala, não sei se estou preparado, essa é a resposta que a gente espera. Sempre, sempre. Porque a gente não quer fazer de acordo com o que a gente sabe, mas a gente quer sempre deixar espaço para que o Espírito Santo nos dirija, para que Ele nos leve, para que Ele nos use, para que Ele nos capacite. Como cristãos a gente precisa carregar essa marca, contagiar aqueles que estão à nossa volta, viver esse avivamento espiritual.
uma percepção da presença de Deus. Que as pessoas possam sentir isso. E como eu me emociono cada vez que eu ouço um testemunho de gente que falou, que entrou aqui nesse auditório e falou: pastor, quando eu entrei, a primeira coisa que eu senti foi a presença do Senhor. Isso para mim é a maior marca de que a gente está vivendo de verdade o propósito. De que a gente de verdade está experimentando aquilo que o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Se permita ser usado pelo Senhor. Se permita ser levado por Ele até esse lugar. Não tente formar, fechar em formas já pré-determinadas. O Senhor está colocando coisas no teu coração agora, que Ele quer usar para que o Evangelho seja pregado, vivido, para que outras pessoas vivam essa transformação. Nós vemos isso também acontecendo toda vez que o Evangelho é vivido de verdade. Existe inovação. Nós conseguimos identificar isso em movimentos de renovação pelo Evangelho. Criatividade, novas ideias, novos momentos. Nós vemos isso quando nós vimos grandes avivamentos começando com pessoas pregando nas ruas, depois com pequenos grupos acontecendo, isso se multiplicando, se espalhando, mas até então aquilo não existia. Eu oro para que o Senhor comece a derramar sobre nós aqui hoje novas ideias, novas estratégias, para que a gente possa simplesmente entregar aquilo que tem sido derramado sobre nós. Não despreze aquilo que o Senhor está fazendo agora na tua vida. Os desafios, na realidade, são oportunidades que Ele está te dando, para que você cresça, para que você avance, para que você chegue em lugares que você não poderia estar na tua própria condição. Para isso nós estamos olhando, e é isso que nós estamos orando e buscando, que você viva esses tempos de oração desafiadores que vão te levar a novas experiências. O poder do Evangelho vai se manifestar de forma prática e real no nosso meio, como ele já tem se manifestado, mas eu sei que vem mais, vem mais. Como diz Paulo no texto base que a gente usa de Romanos 1. Esse poder é para a salvação de todo aquele que crê. Que você possa experimentar isso de verdade hoje.